Esse é o Ancapsu e nós vamos falar das eleições da Inglaterra, que olha só, o partido dos Tories, lá o partido conservador, parece que está com um problema, porque o partido Reform UK, que é o partido do Nigel Farage, parece que agora está crescendo lá na Inglaterra, hein? Já está maior do que os Tories em preferência de voto para essas eleições que vão acontecer agora. Olha que coisa, olha de novo o fenômeno que eu falo para vocês, o pessoal quer partido, que é político, antissistema. É isso que eles estão correndo atrás. E o Reform UK representa isso melhor do que os Tories nesse momento, né? Vamos entender esse caso aqui, que é bem curioso, né? O Nigel Farage foi o grande responsável pelo crescimento dos conservadores na última eleição e foi descartado pelos conservadores porque seria muito radical, e agora, olha só, está arriscado ele tomar o lugar dos conservadores. O Partido Conservador Britânico está com risco de sumir, né? Os Tories que existem aí desde o século XVII, século XVI, estão arriscados sumir porque não se adequaram a essa visão nova política, né? Essa notícia foi sugerida por Replicante, Peter Roda com Overclock e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o que aconteceu, né? O Nigel Farage sempre foi um cara que queria a saída da Inglaterra da União Europeia. E conseguiu. Mas como é que ele conseguiu isso? Ele tinha criado um partido dele chamado UKIP, que era justamente UK, né, United Kingdom Independent Party, ou seja, Partido Independente da União Europeia, ou desculpa, do Reino Unido, que queria justamente a independência da União Europeia. E esse partido chegou a crescer e coisa e tal, mas em determinado momento, os Tories, lá os conservadores lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, capturaram essa pauta do partido do UK. Né? Eles falaram, não, nós vamos fazer a saída, vamos fazer o Brexit. Né? E fizeram isso contra o David Cameron. O David Cameron é um conservador, era o primeiro-ministro na época, mas como os conservadores decidiram aceitar esse negócio de sair da União Europeia, ele próprio saiu, deixou de ser primeiro-ministro e coisa e tal. Ele hoje é o secretário das Relações Exteriores do Rishi Sunak, que é o atual presidente, o atual primeiro-ministro da Inglaterra, né? E pois bem, e ficou nisso, né? O Partido Conservador cresceu muito nas eleições em 2019 e ficou realmente um partido enorme, coisa e tal, e fez o Brexit. A Inglaterra saiu da União Europeia, como o pessoal queria, só que o pessoal, os conservadores, meio que marginalizaram o Nigel Farage lá dentro, né? Eles não quiseram integrar o Nigel Farage, trataram ele como, não, esse cara é um cara radical, ele não é mesmo dos conservadores e coisa e tal. E aí, olha o que aconteceu, né? Nesse meio tempo, o Partido Conservador perdeu capacidade, perdeu apoio popular. A eleição agora foi marcada pelo Rishi Sunak, e olha o que está acontecendo, né? A eleição geral vai acontecer no dia 4 de julho, daqui a pouquinho, né? E neste momento, os conservadores, né, os Tories, eles estão com 18% das intenções de voto, muito pouco, né? Eles tiveram mais de 60% na última eleição, estão com 18%, enquanto o partido Reform UK, porque aí o Nigel Farage saiu dos conservadores e criou um outro partido. O UKIP morreu, ele criou outro partido, que lógico tem muita gente que tem um alinhamento com ele, né? E esse outro partido, Reform UK, justamente propõe reformar o Reino Unido, como o nome diz, né? E vai além da pauta da saída da União Europeia, que é uma pauta mais à direita, é uma direita mais radical. É o que eu falo para vocês, essa é a forma de você quebrar esse equilíbrio de Nash, né? Quando você quebra o equilíbrio de Nash é botando alguém mais extremo, seja mais extremo à esquerda, seja mais extremo à direita. Mais extrema esquerda é difícil, porque a esquerda está morrendo, né? A população de todos os países do mundo, aqui no Brasil e lá na Inglaterra também, está todo mundo se movendo para a direita. Então é muito difícil você ter um candidato viável mais à esquerda do que o Partido Trabalhista lá da Inglaterra. Agora, ter um candidato viável mais à direita do Partido Conservador lá na Inglaterra, o Nigel Farage está exatamente nessa posição, né? E agora o partido dele, que é um partido recém-criado. De novo, você tem um partido, os conservadores britânicos, que existem desde o século XVII, XVI, sei lá, há muito tempo que existe esse partido, que são os conservadores, os Tories, e estão com 18% da preferência. E agora o partido Reform UK,
que foi criado há 2 anos atrás, que não tem praticamente nada ainda, é um partido pequeno, está com 19% das intenções de voto e arrisca criar uma confusão nisso daqui. Por que pode criar uma confusão? Porque num primeiro momento, o que vai acontecer? Isso vai acabar dando para os trabalhistas, para a esquerda, a presidência do país, né? O primeiro-ministro, o cargo de primeiro-ministro. Porque lembra, o partido que tem mais votos é quem vai formar a aliança que vai governar. E, no caso, os trabalhistas lá na Inglaterra vão ter mais de 50% dos votos. Repara que os conservadores, se você somar os dois juntos aqui, dá quase 40%. Já quase iguala com o pessoal do Labour Party lá, dos esquerdistas de lá. Tem os outros partidos também, tem partido libertário lá, tem partido da independência da Escócia, tem um monte de partido lá também, né? Então, ou seja, na verdade, os trabalhistas e os conservadores estão mais ou menos no mesmo tamanho, só que agora os conservadores estão rachados. Metade com o Reform UK e o resto com os conservadores, propriamente ditos, né? E daí, o que está acontecendo? Né? O pessoal dos conservadores está acusando ele de destruir o movimento conservador na Inglaterra. Não, você está destruindo o movimento conservador. E olha que coisa, o partido dele tem maior porcentagem de votos do que os conservadores, ou seja, ele podia falar o contrário, né? Não, os conservadores é que estão destruindo o meu partido, né? Se vocês abrirem mão de disputar a eleição e vierem todo mundo apoiar o meu partido, o Partido Reform UK, está arriscado ficar até na frente lá dos trabalhistas, né, da esquerda, lá na Inglaterra, né? Eu sei que o pessoal aqui está todo mundo desesperado, né? A expectativa é que a esquerda vai ganhar a eleição lá, a esquerda vai voltar ao poder lá na Inglaterra, mas quem vai fazer oposição dessa vez é o Nigel Farage, né? E provavelmente vai acumular aí a experiência para na próxima eleição eles virem por cima. É o que eu falo, esse efeito que aconteceu, por exemplo, na Argentina, né? Na Argentina você teve o Maurício Macri, que era da oposição argentina, que era da direita argentina, uma direita mais ou menos PSDB da vida e coisa e tal, perdeu para a esquerda. Por quê? Porque a esquerda ficou preocupada de perder a hegemonia para a direita, né? Fez de tudo para voltar ao poder e coisa e tal, voltou ao poder com Alberto Fernandes, mas a esquerda está muito fraca, vai acabar perdendo de novo, né? Vai acontecer a mesma coisa na Inglaterra. Vai ganhar, os trabalhistas vão ganhar essa eleição, o Nigel Farage vai fazer o Reform UK, vai ser o líder da oposição, porque né, tá com uma votação melhor do que os conservadores, pela primeira vez vai romper a dicotomia entre os trabalhistas e os Tories, né? Vai ser agora o Reform UK que vai estar ali na liderança da oposição. E vai se cacifar para na próxima eleição ser uma espécie de Milley, né? Um antissistema completo na Inglaterra. Acho lindo isso daí, né? O Farage está falando aqui ó, que os Tories vão acabar entrando em guerra entre eles, né? Porque estão perdendo a importância, né? Vai ser alguma coisa parecida com o que aconteceu aqui no Brasil com o PSDB, né? O PSDB está morrendo uma morte horrível, né? Não percebeu ainda que já passou a época deles, né? E continua aí, né? Enfim, é isso daí. A aqui, ó. Para você saber que um partido é bom, quando a imprensa brasileira chama de ultra-nazi, ultra-fascista, direita, não sei o que lá, extrema-direita, pode saber que é um partido bom aqui. Ultra-direita supera o partido de Sunak, que são os conservadores, pela primeira vez em pesquisa no Reino Unido, né? Ultra-direita por quê? Qual que é a opinião ultradireitista do Nigel Farage, né? Não, ele quer reformar o Estado, né? Repara como é que a esquerda virou realmente a cadelinha do Estado, né? Eles que uma época foram, né, era a revolução, né? A esquerda era a revolução, é a mudança do status quo, não sei o que lá. Hoje em dia a esquerda é a cadelinha do Estado. Não pode mudar as instituições, se mudar as instituições é ultra extrema direita e não sei o que lá e coisa e tal. É, né? Entregaram esse prêmio pra gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.